Ei, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e hoje nós vamos falar sobre a volta dos cinemas. Não tem um roteiro, nada, não? Não, de pijama é freestyle, não tem amigo. Estrutura, Não, nada. de pijama é freestyle. Esse aqui é o De Pijama, o quadro em que a gente senta para bater um papo e conversar como se a gente estivesse mesmo numa festa de pijama juntos. Então pega seu chá, sua água, seu refrigerante, vem comigo e vamos conversar sobre os cinemas. Será que eles deveriam mesmo estar voltando? Será que eu vou no cinema? Você vai no cinema? Vamos bater um papo. Antes da gente começar, eu quero te lembrar da nossa campanha 1K da Log. A nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o dia 15 de setembro, o meu aniversário. Falta um pouco mais de 100 pessoas pra gente atingir essa meta, então me ajuda compartilhando esse vídeo ou qualquer outro aqui do canal. E vamos lá. Todo esse papo e esse tema da abertura, da volta dos cinemas é meio polêmico. Desde que essa pandemia do coronavírus começou, os cinemas foram meio que as primeiras coisas que foram fechadas, até porque é um local fechado em que 100, 200 pessoas ficam respirando o mesmo ar. E isso não é nada saudável no momento. Aqui no Brasil a gente já tá mais ou menos aí uns 6 meses de quarentena, que nunca aconteceu de verdade. Basicamente tudo já tá reaberto, só faltam mesmo os cinemas, os teatros e as escolas e universidades. Os bares, restaurantes, até festas já estão acontecendo como se tudo tivesse voltado ao normal. E essa é uma das coisas que mais me incomoda em toda essa questão. Eu acho que o real problema não é nem as coisas voltarem ou não, ou os cinemas abrirem ou não, mas sim como que parece que as pessoas já estão levando tudo e vivendo como se a gente estivesse num momento normal de novo. Parece que todo mundo já esqueceu das milhares de mortes que já aconteceram e das milhares de mortes que continuam acontecendo todos os dias. Recentemente a gente teve aí toda uma discussão no Twitter sobre a reabertura dos cinemas por causa de um tal de festival de volta ao cinema. A ideia desse festival era acontecer agora em setembro aqui no Brasil e nele a gente ter vários filmes antigos e filmes assim de sucesso que já passaram no cinema e agora eles estariam de novo disponíveis nas salas por preços mais baratos e mais acessíveis para quem quisesse meio que comemorar essa volta ao cinema, para quem quisesse comemorar poder estar indo ao cinema de novo, sabe? Em vários lugares do mundo eles fizeram coisas parecidas, mas basicamente o único deles em que deu certo foi na Ásia. Lá, vários filmes, principalmente do Christopher Nolan, fizeram muito sucesso nas bilheterias recentemente. As pessoas realmente foram ao cinema reassistir esses filmes. Mas em outros lugares, como na Europa, eles também fizeram coisas parecidas e não deu tão certo assim. As pessoas não quiseram sair de casa para ir rever esses filmes antigos. Aqui no Brasil, eu acho que sim, daria certo, que o pessoal iria assistir. Mas, novamente, o que me incomoda nisso é essa ideia de que já tá tudo normal, já tá tudo bem e que a gente, sabe, já pode ir ao cinema. Mesmo eles falando, tem todos os protocolos de segurança, é o mais seguro possível. Mas, tipo, não é o mais seguro possível. Mesmo que você tenha 20 pessoas na sala, ainda é uma sala fechada e a gente sabe que o vírus se propaga pelo ar. Então, você tá num local fechado com qualquer outra pessoa que você não sabe se está infectado ou não, é sim um risco muito grande. Mesmo você sendo jovem ou você não sendo do grupo de risco, eu acho que o que a gente mais tem que fazer nesse momento é pensar nos outros, pensar na nossa família, pensar nas outras pessoas que estão, sendo obrigadas a ir trabalhar no cinema, ou no shopping, ou no transporte público, que você vai ter que pegar para chegar até lá. Se antes disso o pessoal ia no cinema e não conseguia ficar sem mexer no celular e sem fazer barulho, imagina se eles vão ficar de máscara durante 2 horas. E a gente nem sabe se eles vão estar, vendendo pipoca ou doce ou não, porque se tiverem, com certeza o pessoal vai ser obrigado a tirar para comer, e aí a gente já entra em todo um outro problema. E é claro que se a gente for parar para pensar no lado das pessoas que trabalham nos cinemas ou trabalham com o cinema, elas estão sofrendo muito, porque a maioria delas está sem trabalhar desde o início do ano e muitas estão sem receber nada. Eu acho que isso é um problema mais do governo do que realmente dos cinemas estarem abertos ou não, mas a gente sabe que o único jeito delas poderem voltar a trabalhar ou voltar a receber e poder sustentar suas famílias é com os cinemas abrindo de novo. A gente vive num mundo extremamente capitalista e principalmente aqui no Brasil, a gente tem um governo que dá zero bola para a cultura, então a gente sabe que sim, essas pessoas estão sofrendo.
principalmente o pessoal de teatro, atores, pessoas que trabalham com backstage, pessoas que trabalham no cinema, seja fazendo divulgação de filme, ou até os próprios donos de cinemas. Não tanto essas redes grandes, porque eles têm ali algum dinheiro, têm alguma reserva, apesar de não muito, mas principalmente se a gente for pensar nos cinemas pequenos, os cinemas de rua que ainda existem e que não tem ninguém por trás deles para ajudar, sabe? Eles estão ali sozinhos, tendo que manter o pessoal que trabalhava com eles, mas eles não estão recebendo nada por isso, eles não têm aí dinheiro nenhum entrando para poder realmente pagar essas pessoas e continuar tendo esses empregados. Então eu entendo sim as pessoas que precisam voltar a trabalhar, as pessoas que precisam voltar a receber. Mas eu acho que se a gente vivesse num mundo melhor, se a gente tivesse um governo um pouco melhor, a gente poderia ter tido outras sugestões e outros jeitos de fazer com que essas pessoas não estivessem passando fome ou sem trabalhar até agora. Eu vejo muito nas redes sociais o pessoal falando que tá com saudade do cinema, tá querendo, voltar a ter essa experiência do cinema e, eu entendo, é chato ficar dentro de casa, é chato você estar 6 meses preso, apesar de que não é tanta gente assim que ainda tá dentro de casa. E a gente sabe que o cinema era uma coisa corriqueira, era algo que a gente ia fazer de final de semana pra se divertir, e hoje a gente não tá tendo mais essa possibilidade. Eu ainda acho que esse não é o momento certo, mas assim, não tô aqui pra julgar ninguém, né? Se você tá afim de ir no cinema, os cinemas reabrirem, vai lá que, né, é a sua consciência, é você que tá afim de ir ou não. Eu só acho que a discussão que a gente tinha que estar levantando e o que a gente tinha que estar conversando nesse momento é sobre isso. Parece que as pessoas estão cada vez mais egoístas, ou parece que as pessoas pararam de entender como que o vírus e como que a doença funciona. Parece que elas não estão mais ligando. Não é só porque eu não vou ficar doente ou eu tenho menos riscos de ficar doente e ter que precisar de um leito de hospital que eu vou sair por aí, indo para um restaurante, indo para o cinema, sendo que eu posso estar colocando em risco minha mãe e outras pessoas da minha família, ou principalmente pessoas que eu não conheço e que estão ali porque tem que trabalhar, ou são só pessoas que eu, vou encontrar na rua ou que vão passar pelo mesmo lugar que eu. A gente tem aí grandes filmes que ainda estão para estrear, como Mulan e Tenet, e a gente não sabe quando que eles vão chegar no Brasil, se realmente vão para o cinema, se o Mulan, por exemplo, a gente vai ter no Disney Plus ou não. Ainda tá uma grande confusão no mundo inteiro aí, tem filmes que já estrearam em alguns lugares, filmes que não estrearam outros. O Tenet mesmo já começou a ter exibição em alguns países em que os cinemas já estão abertos. E eu sei que, tem gente que quer ver os filmes, tem gente que é fã das pessoas que estão nos filmes. Eu, por exemplo, quase sempre vou nos cinemas assistir os filmes da Disney. Não só pelo canal, para fazer vídeo aqui para vocês, mas porque eu gosto. É uma empresa que eu costumo gostar dos filmes, eu gosto de ter experiência de assistir. Eu sou muito fã do Robert Pattinson, gostaria de ver Tenet, mas eu particularmente não vou me arriscar indo no cinema só por causa de um filme, sendo que eu posso muito bem esperar para ver depois, num momento melhor, ou posso até mesmo ver em casa, que a gente sabe que essa é uma realidade e muita gente assiste filme assim. A gente sabe que os cinemas e as distribuidoras estão sofrendo porque muitas empresas decidiram tirar os seus filmes do catálogo de lançamento dos cinemas. Lá no início da pandemia, por exemplo, a gente teve Trolls 2, que foi direto pro aluguel on demand e, saiu dos cinemas. Os distribuidores dos cinemas estavam contando com esses filmes grandes para atrair o público na volta. Então, Trolls 2, vários outros filmes, até o próprio Scooby, também foi pro aluguel, mas ele acabou passando em algumas salas, em alguns lugares. A gente tem aí o Mulan da Disney, que a gente não sabe ainda muito bem o que vai acontecer com ele. Sexta-feira agora, dia 4 de setembro, ele vai estrear no Disney Plus nos Estados Unidos e em alguns outros países, como por exemplo na Espanha, através daquele Premier Access, que eu já conversei aqui com vocês sobre, num vídeo sobre o Disney Plus, que eu vou deixar o card aqui em cima. Então a gente sabe que em muitos países esse filme ele não vai mais passar nos cinemas. Muitas pessoas que trabalham nos cinemas ficaram muito irritadas com isso. A gente até teve um vídeo que passou no Twitter de um cara que é dono de cinema, acho que em Paris, e ele tava destruindo o cartaz de Mulan porque ele ficou muito irritado com a decisão da Disney, porque eles estavam esperando esses grandes filmes como Mulan, Tenet, Mulher Maravilha, para poder chamar as pessoas de volta e conseguir vender ingresso e vender pipoca e refrigerante. Porque a gente sabe que hoje em dia o valor dos ingressos não fica com o pessoal dos cinemas. A maior parte deles vai de volta para Disney, para Warner, para Sony, para todas essas grandes produtoras de filmes,
E o que os cinemas realmente ganham é ali vendendo pipoca, refrigerante e doces. Então a gente tem aí um grande problema no mundo inteiro em que muitos cinemas fecharam, muitos cinemas não sabem quanto mais tempo eles vão conseguir fechados. A gente tem alguns lugares em que os cinemas já voltaram e a gente ainda não tem uma real estimativa do que isso vai trazer, se essas pessoas tiveram alguma infecção, se isso vai aumentar os casos ou não. Até porque não é todo lugar do mundo que está tendo tantos testes assim, então a gente não tem nem como saber o número real de quantas pessoas realmente estão com o vírus ou não. E no caso do Mulan, que, como eu disse, ele vai estrear em alguns países agora, dia 4 de setembro, nessa sexta-feira. Eu já falei pra vocês que se ele sair por aí, eu vou assistir e vou sim fazer um vídeo aqui comentando, porque eu acho que é um filme que a gente tá esperando há muito tempo, tem muita gente que tá com curiosidade pra saber como é que ele vai ser, e muita gente quer saber se vale a pena depois, caso ele venha pro cinema, assistir ou não, caso ele entre no Disney Plus aqui em novembro e tenha esse pagamento extra, tenha essa taxa extra da Disney, se vale a pena pagar essa taxa ou não. É errado, obviamente, a gente aderir à pirataria ou incentivar outras pessoas a aderirem à pirataria, mas aqui a gente tá falando de um filme extremamente grande, de uma empresa extremamente grande. Obviamente, tem todas as pessoas que trabalharam nesse filme, todos os atores, todas as pessoas da produção que precisam, obviamente, do dinheiro dele para receber e para ter os seus empregos em outras produções, mas eu acho que isso acaba sendo uma discussão para outro vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode depois fazer um de pijama falando sobre a pirataria. Pode ser que fique legal ou só muito polêmico, vamos ver. Mas onde eu queria chegar é que a gente, por exemplo, com o Mulan, não sabe o que vai acontecer aqui no Brasil. A gente não sabe, caso os cinemas reabram agora em setembro, pode ser que ele venha aí pra sala de cinema. E se ele vier, você vai assistir? Me conta aí embaixo. Eu já deixo aqui dizendo que eu não vou e eu só volto aos cinemas quando eu estiver vacinada, porque eu não quero correr esse risco pra mim nem pras outras pessoas. Mas o que eu mais queria mesmo com essa conversa e com esse vídeo era levantar esses pontos, era a gente conversar um pouco sobre: será que os cinemas deviam estar abrindo? Será que, as pessoas deveriam ir ao cinema assim que eles abrirem? E também a gente falar um pouco sobre esses filmes maiores, como Mulan, como o Tenet, que desde o início da pandemia o Christopher Nolan tá enchendo o saco de todo mundo, dizendo que ele só lançaria o filme dele se fosse nos cinemas. E assim que a primeira porta de cinema abriu, o cara foi lá e lançou o filme dele. Parece até que ele já tinha a cura da Covid para dar para as pessoas junto com o ingresso. E também outros filmes, como Mulher Maravilha 84, como Viúva Negra, como Soul. Vários filmes aí que foram arrastados durante o ano inteiro e a gente ainda não pôde ver e não sabe exatamente quando que eles vão ser lançados ou em que plataforma, em que meio a gente vai poder acessar eles. Mas pode falar isso também, eles não jogaram a Mulan no cinema porque quem sabe o nome do diretor do Mulan? Não, eu acho que o Mulan, se ele fosse pro cinema, as pessoas iriam assistir. Mas sabe? Eu acho que a Mulan não ia dar o retorno que a Disney quer, porque o pessoal que vai ver o Tenet vai ver porque é o nome do Christopher Nolan. E o Christopher Nolan, todo fã do Christopher Nolan, tá aquela coisa tem que ser película, tem que ser não sei o quê. Não, mas eu acho... Esse negócio da Mulan, eles ganham muito mais jogando no... Não é que eles não ganhariam no cinema, eles ganham muito mais no streaming, que é igual o Hamilton. Eles jogam no streaming, eles ganham inscrito e ganham... E o dinheiro vai todo pra eles. E, no cinema, eu acho que, as pessoas iriam assistir Mulan no cinema. Mas também, quando a gente para pra pensar, por exemplo, esses filmes da Disney, principalmente os live action, a ideia principal deles é que as pessoas levem a família pra assistir. Que vá você, seu marido e seus 2 filhos assistir o filme. A família Covid. Então, eu acho que, pode ser que algumas pessoas ficariam com medo de ir por causa das crianças, por não querer levar as crianças, então aí eles poderiam perder um pouco de ingresso, porque, do Tenet, quem vai é, adulto, é gente mais velha que vai sozinha ou vai a pessoa e um amigo. Você não vai, levar uma criança, vai ter que sair todo mundo da casa pra ir assistir, sabe? Eu acho que, o Mulan, o próprio Soul e o Raya da Disney, a ideia deles é essa, que você leve a família, você leve seus filhos, leve as crianças. Então pode ser que algumas pessoas não fossem assistir, por isso eu ficaria com medo de levar as crianças, e com certeza eles vão ganhar bem mais dinheiro diretamente no Disney Plus, porque além da pessoa ter que assinar lá os $6,99 do Disney Plus normal, vai ter ainda que pagar esses $30 que vai direto pra Disney, ela vai ter que dividir isso com ninguém. E fizeram até aí uma conta que acho que se 10% dos assinantes, 14% dos assinantes pagarem o Mulan, o filme já se pagou, sabe? Então, pra eles é muito mais lucrativo,
Só que aí, tipo, é aquilo, né? A Disney tá pagando de pensar em toda a cadeia, em todas as outras pessoas que estavam esperando por esse filme, contando com esse dinheiro do filme, né? Então, tipo, por isso que eu acho que, tipo, isso que a Disney fez é extremamente errado, porque ela não só não tá pensando nas outras pessoas ali da cadeia, ela tá tirando um filme enorme que teria essa possibilidade de levar mais pessoas ao cinema e fazerem as pessoas pagarem os ingressos aí das suas casas pra irem ver, como também ela tá ainda cobrando essa taxa extra que é, tipo, meio que absurda quando você paga pra pensar no valor exatamente de um ingresso de cinema, mesmo quando você faz a conta, mas se tivesse que pagar 4 ingressos pra 2 crianças, 2 adultos, ainda assim não é um valor muito amigável e é um dinheiro que vai ficar todo pra ela, não vai ter que dividir com ninguém. Você vai falar dos drive-ins? Eu acho fofo, mas eu não iria. Eu não iria também na pandemia. Sinceramente, eu não iria em lugar nenhum, tanto que eu não estou indo em lugar nenhum. Eu já acho que é Drive-in é muito elitista, porque você tem que ter um carro. Quem tem um carro, sinceramente? Quem tem carro hoje em dia? O drive-in é meio brega mesmo. Não, tipo, eu acho a ideia super fofa, sabe? Tem aquela coisa, tipo, dessa ideia, tipo, romântica e vintage de que drive-in é uma coisa antiga e que é essa coisa romântica. Mas é aquilo, cara. Quando você para pra pensar, você tá, tipo, trancado no seu carro, se você tem um carro. E mesmo assim, tipo, ainda tipo, vendem pipoca e essas coisas. E eu sei lá como é que foi feito aquilo. Eu sei lá se tá contaminado ou não, sabe? Eu vou correr esse risco só pra ver um filme do meu carro. Tipo, eu vejo em casa, cara. Antigo. E é tudo filme antigo. É filme que, tipo, eu já vi algumas vezes, sabe? Ou eu só não vi é porque eu não quis. Tipo, Aquaman, sabe? Então, não... É isso, essa foi a nossa conversa, esse foi o nosso De Pijama de hoje. E como eu já falei várias vezes aqui durante o vídeo, é pra realmente ser uma conversa. Eu quero muito saber o seu lado, saber a sua opinião, por favor, com respeito. Então deixa aí nos comentários o que você acha de todo esse tema e toda essa polêmica e vamos continuar conversando e continuar debatendo. Se inscreve no canal e ativa o sininho se você é novo por aqui e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!